Já tomou uma picada de formiga vermelha? Arde, né? E você sabia que a mesma substância que é injetada pela formiga vermelha na sua pele é encontrada também em algumas plantas? Pois é, esse assunto foi cobrado numa questão da Estadual do Ceará de 2024. Bora dar uma olhadinha nessa questão. Ah, mas antes, eu sou o Igor, professor de Química, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre sempre de deixar aquele like, ajuda muito então a gente continuar fazendo vídeos por aqui. Bora pra questão então. Na questão 52 da Estadual do Ceará, ele diz que as folhas do cansanção, que é o Jatropha urens, um tipo mais agressivo de urtiga, possuem pelos que, em contato com a pele, injetam o tal do ácido fórmico, histamina e também acetilcolina, provocando irritação, ardência e dores localizadas. Bom, tá aqui a folha do cansanção, que também é chamado de urtigão. Essa imagem não estava contida na prova, só coloquei aqui para ilustrar e ficar mais fácil de a gente entender a questão. Ele diz que, então, para minimizar os danos causados e arrefecer as dores causadas pela urtiga na pele, o procedimento mais imediato e eficaz é: bom, segundo o texto, uma das substâncias mais importantes que a gente tem aqui, que a gente consegue localizar e facilmente, então, transcrever em fórmula química, é o ácido fórmico, né? A gente sabe que o ácido fórmico, ele é também conhecido como ácido metanóico. Então, ácido fórmico, ou também chamado de metanóico. Pela terminação óico aqui, sabemos então que ele é um ácido carboxílico, né? Na verdade, pela terminação ico. E como temos met como prefixo, ou forme, indicativo de que temos apenas um único átomo de carbono, né? Então, o ácido fórmico ele tem a seguinte estrutura. Uma vez que ele é um ácido carboxílico, ele tem aqui uma carboxila, que é a carbonila, a C com dupla O, ligada diretamente a uma hidroxila, com um átomo apenas de carbono. Note que o nome ácido fórmico justamente vem do termo fórmica, formiga, né? Que justamente foi a primeira vez que foi extraído o ácido fórmico na natureza. E a extração, cuidado das formiguinhas, né? Ela foi feita através aí de uma destilação por arraste a vapor. Pega um monte de formiguinha vermelha, passa lá a vapor altamente aquecido e por conta da sua polaridade e temperatura, o ácido fórmico é extraído. Bom, nós sabemos que o ácido fórmico, então, é um ácido carboxílico e tem a capacidade de sofrer processo de ionização e que vai causar, então, a irritação da nossa pele. Ó. Perceba, ele apresenta caráter ácido. Sendo assim, se ele quer aí o procedimento mais imediato e eficaz para que você consiga combater a urtiga, né, a dor causada pela pele, deixa eu ver nas alternativas. Ele fala apenas lavar o local com água corrente. Bom, se não tiver outra opção, vai água mesmo, né? Mas às vezes não é muito interessante porque como a água consegue interagir com o nosso ácido fórmico, consegue dissolver, pode ser que você tenha o espalhamento desse ácido na pele. E aí pode ser que o ardor aumente ainda mais. Então não é aí talvez tão eficaz assim. Se não houver outra possibilidade, vai com água mesmo. Mas deixa para lá. Então o item A aqui vamos desconsiderar. Bom, no item B, ele fala limpar o local com água oxigenada. Lembrando que água oxigenada é uma solução aquosa onde nós temos a presença do peróxido de hidrogênio, H2O2, aqui no seu estado aquoso. E vale lembrar que o H2O2 é uma substância instável que tende ao seu processo de decomposição formando água, né, líquida, e também o gás oxigênio. Bom, esse gás oxigênio ele é interessante para que você mate micro-organismos, principalmente aqueles que são anaeróbicos restritos, porque não conseguem ter contato direto com o oxigênio. Então, na verdade, quando se fala da água oxigenada, o mais interessante é o seu uso quando você tem aí contaminação por micro-organismos, principalmente bactérias, patogênicas que sejam anaeróbicas restritas. Então não é o caso aqui para combater a urtiga, deixa para lá, né? Bom, pula a letra C. Na letra D, ele fala que vai pulverizar com talco. O talco, em geral, você tem silicato de magnésio, que não tem aí tanta característica que vai interagir muito bem com o ácido fórmico, né? Então, acho que não é, ficaria um pouco na dúvida, mas vamos ver então a letra C. Ele fala pra gente aplicar leite de magnésia sobre o ferimento.
Bom, a leite de magnésia, perceba que ele colocou o nome usual aqui, né? Leite de magnésia nada mais é que o nosso hidróxido de magnésio, que é uma base forte, porém pouco solúvel, né? Como é uma base, base reage com ácido, então você tem um processo de neutralização. Bom, como é que acontece esse processo, né? Então, deixa eu pegar aqui o nosso ácido fórmico, ó, HC com dupla O, OH. Ele vai então reagir com o nosso hidróxido de magnésio, tendo um processo de neutralização ácido-base, né? E nós vamos então formar aqui o formiato de magnésio. Só cuidado com as cargas. Nós temos aqui oxigênio carga menos 1, hidrogênio mais 1. O magnésio, como é da família 2A, magnésio mais 2. E a hidroxila sempre menos 1, né? Nesse caso, então, quando a gente for formular o nosso composto, a gente vai ficar, ó, magnésio 2+, juntamente com o ânion formiato, né? Então, HC com dupla O, oxigênio menos 1. Como nós temos uma carga menos 1, então a gente vai precisar de 2 do formiato para cada um do magnésio. E o restante, então, nós vamos formar aguinha, né? HOH, H2O, que é. Então, as hidroxilas vão interagir aqui com o nosso H+, e aí vai formar água, né? Então, nesse caso, deixa eu balancear a equação, ó. Nós temos 2 formiato, vamos colocar 2 aqui, e vão sair, então, um total de 2 de H2O. Acho que fica balanceadinho a nossa equação. Então, o procedimento mais imediato e eficaz é realmente aplicar leite de magnésia, porque é uma substância básica e as bases conseguem neutralizar principalmente os nossos ácidos. E é justamente o ácido fórmico que causa aí o processo de urtiga na pele, não tanto, né, quando você entra em contato com uma planta, como também através das formiguinhas, beleza? Saber alguns conceitos e algumas aplicações de alguns compostos orgânicos é fundamental, principalmente quando a gente tem esse tipo de questão. Então, aquelas histórias que muitas vezes a gente vai contando para contextualizar e deixar a aula um pouquinho mais recheada, às vezes vale a pena porque mata esse tipo de questão. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu comentário, viu? E a gente vai continuar resolvendo questões da Estadual do Ceará. É isso aí. Até uma próxima. Tchau.